Olá, gente, sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindas ao Cine Raio-X na Academia Internacional de Cinema. E a gente hoje vai falar sobre ninguém mais, ninguém menos que a Sofia Coppola, essa incrível cineasta que tem uma família tão famosa, tanta gente trabalhando no cinema e que é o exemplo para todo mundo que está aqui nos assistindo, que é aluno de cinema, que estuda, ou cinéfilos em geral. Ela é o exemplo de perseguir o seu sonho e criar sua própria identidade. Se o seu famoso pai queria que ela fosse atriz, ela foi lá e trouxe o seu próprio discurso e assinatura para o cinema, como diretora, querendo ficar longe de atuações como aquela de Poderoso Chefão 3, onde ela estreou. Olha, gente, daqui pra frente o programa vai ficar engraçado, viu? Que agora vocês vão entender o que que eu tô desenhando. Lost in Translation é meu quarto. E vamos nessa agora. Tome essa. João veio para causar. Gente, eu tô Causar. adorando, porque pelo menos assim a gente vai pegar os fãs de jeito. Eles vão estar mandando tanto hate pra gente que é view. Manda hate que é view, manda hate que é view. A minha formação de programas é programa do Ratinho pra baixo. Então, vamos lá. Vou fazer. Não sei se eu deixo comentário para agora, mas o que eu vou dizer assim, né? Uma coisa bem resumida, assim, sintética, para a gente passar para o momento que vai ficar bem engraçado mesmo o programa, que vai ser os próximos três. Mas olha, a gente tem esse filme curioso, né? Na verdade, curioso do ponto de vista da curiosidade, né? Da curiosidade de explorar o que o cinema pode fazer, ao menos desde o neorrealismo, de revelar questões da vida urbana, né, contradições e mesmo visagens, miradas emblemáticas, né, numa perspectiva ou épica ou neoclássica que seja, mas fato é que Lost in Translation é um filme de clima urbano, um filme metropolitano, né, todo ambientado em Tóquio. Mas para mim, que sou um pesquisador das poéticas urbanas, das cidades cinemáticas, uma coisa que eu posso dizer de primeira é que não é um filme que filma bem a cidade, né? Não é um filme em que a cidade se torna uma protagonista, uma força que transborda o que justamente as imposições de um roteiro, né? Eu acho que é um roteiro que petrifica Tóquio, né? E essa Tóquio petrificada não nos acomete. E ela podia ser qualquer cidade cosmopolita, qualquer qualquer eu digo assim, né? De forma geral, né? Sobretudo para quem não conhece Tóquio de ir lá, né? Não é um filme que figurou bem a cidade, mas isso não era, se não era o interesse, tudo bem, mas o fato é que a cidade insiste em se apresentar, mas sempre é muito fundo e pouco figura, eu sinto, né? Diferente de vários filmes que vão trabalhar essa questão urbana, desde o cinema clássico, desde a Marca da Maldade, por exemplo, né? Desde as cidades fantásticas dos estúdios, né? Então, eu acho que é um filme que não consegue explorar bem. Uma coisa que sinto também, né? Essa coisa desse que eu vou comentar depois que eu trazer os três filmes, os três principais, que eu acho, né? Que eu considero, eu vou trazer um comentário geral, né? Um pouco sobre o que a Sofia Coppola tem proposto nos seus longas, né? Sobretudo. Então, o que eu quero dizer aqui é que tem aqui também esse choque de humores, de humor paradoxal, né? Mas mas para mim tem um uso muito ruim do Bill Murray, né? Acho Bill Murray de Sofia Coppola e suas variações não chega aos pés de Bill Murray, dos Bill Murray de Jim Jarmusch, para mim, né? Na minha opinião, eu acho que são cineastas que estão num patamar de cinema independente aí, né? Né? Que a gente pode botar os dois ali sem injustiças, né? Que são cineastas de qualidade, né, do cinema americano. Eu acho tem isso dessa mescla então de melancolia e riso, né? Esse uso de atores da comédia, né? E como o Felipe falou, é uma marca do cinema da Sofia Coppola que utiliza inclusive gente do Jackass, né? Em Somewhere, por exemplo, há um coadjuvante do Jackass lá que eu esqueci até o nome. Eu acho
tem uma certa irreverência da narrativa, mas eu acho que cai numa coisa muito pegas, numa relação muito pegas dos protagonistas assim desse encontro geracional. Eu acho que fica muito numa coisa muito melosa e me entedia e não sinto o filme como uma aventura que promete, né? Se eu acho que o filme acaba não explorando tudo que a própria força de Tóquio poderia fazer, sabe? Pelo menos dessa mitologia dessa cidade tão misteriosa para pessoas que não conhecem muito da cultura oriental urbana. E outro elemento, uma coisa que eu já comentei de outros filmes do cinema brasileiro, sobretudo recente, é um filme de errância, certo? É um filme que os personagens estão numa certa busca existencial em crise, numa deambulação, numa errância, num certo trotuar perdido. Mas a mise-en-scène não se move para mim. Eu acho que aqui a gente tem uma questão. Eu acho que aqui tem uma falta de cinética. Eu acho que a cinética urbana, tão surpreendente de cidades como São Paulo, Tóquio ou Nova York, não contaminaram a forma de narrar e forma de mostrar do filme. Apesar de ser um filme que todo mundo gosta. E eu não estou falando que eu desgosto, né? Eu desgosto do que se desenrola, sobretudo para ir no final. Eu acho. Não, só destruiu o filme, mas adoro o filme. Eu sou contra nem a favor, muito pelo contrário, né? O famoso meme. Agora, a primeira posição eu coloco Encontros e Desencontros porque eu acho absolutamente sensacional. Uma certa ironia, acho que esse papel dos comediantes que é algo que não tem no Virgens Suicidas, né, por exemplo, esse papel dos comediantes no cinema dela, eu acho que tem um ar irônico, que eu acho que é o que talvez o Maria Antonieta seja o outro, que seja tão irônico quanto, assim, que eu acho muito interessante como ela consegue fazer, e ao mesmo tempo melancólico, né? Então, uma ironia e uma melancolia. Eu tenho que discordar do João em relação a Tóquio, porque eu entendo que Tóquio, ela não se impõe nesse sentido, eu concordo com o João, mas assim, eu acho que é Lost in Translation, assim, é um filme que é feito para ser um lugar nenhum, então é importante que a cidade não seja nada mais do que aquilo, que seja só aquele, sabe, muitas pessoas, aquelas luzes, aquelas coisas, aquelas imagens que você não entende, aquelas máquinas bizonhas, né? Assim, uma coisa meio artificial. Então, eu acho que isso é muito importante para o filme e eu acho que a cidade, nesse sentido, de Tóquio, cumpre muito bem esse papel, porque acho que Tóquio, pelo menos no nosso imaginário, tem esse lugar, né, de algo tecnologicamente, assim, então tem uma coisa de vida artificial já ali muito antes do que qualquer coisa que a gente já vê hoje em dia agora em alguma grande metrópole, né? E o hotel, enfim, eu acho que ele é um filme de lugar nenhum, né? E, e eu acho que ele funciona muito bem nesse sentido. E eu acho que o elenco é muito bom. Eu acho que ela conseguiu tirar da relação do Bill Murray com a Scarlett Johansson algo muito interessante, assim. É, e eu não sei, tem uma espécie de magia esse filme. De alguma forma e essa relação que você não entende, que é uma relação amorosa, é, calada, assim, né? E um pouco cômica, um pouco velada. Eu acho isso muito, digamos assim, é o que as comédias românticas boas fizeram na história do cinema, assim. Eu acho que ele tem essa leveza e de alguma forma é, ele também traz é, esse lugar da opacidade, talvez, mas acho que talvez num outro sentido, né? Porque eu acho que não é exatamente. Tudo bem, o primeiro plano do filme podia ser o saído do Virgens Suicidas, né? Que é a Scarlett Johansson deitada na cama, a bunda da Scarlett Johansson, né? Deitada na cama, com uma calcinha transparente, né? Então, de alguma forma, você tem, né? Essa questão dessa figura que é um objeto de desejo. De fato, a Scarlett é uma atriz que tem esse apelo, né? Os filmes que ela faz, o lugar onde ela chegou, né? Enfim, esse é o lugar dela, dessa mulher fatal, assim, né? No sentido do desejo, não é mulher fatal no sentido no ar, mas estou dizendo assim, do desejo masculino, né? E então eu acho que
tem algo ali e me parece um filme. Acho que ele tem uma coisa desse não lugar. Acho que é uma coisa. Eu ia dizer Beckettiano, mas eu acho que é Beck. Calma, 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 muita calma, muitas aspas, muitos parênteses, mas assim, Eu no também sentido. ia, então eu vou concordar com você, porque eu vou Então usar o legal, Beckett então para falar legal. de As Virgens. Daqui a pouco eu volto. Eu acho que tem algo de Beckett, porque tem algo da. É quase o Beckett no lugar, assim, pensando num lugar do humor e ao mesmo tempo desse vazio, né, das situações, né? Eu acho que em termos de construção de cena, eu acho que em termos de comportamento, é quase um filme burlesco também, né? Eu acho que tem um pouco esse tom, né? E o Beckett nesse lugar, assim, né? E talvez ele seja mais Beckettiano do que eu esteja com coragem de admitir agora, assim, para sem pensar, mas eu acho que de fato tem algo de Beckett ali e tem esse tom, assim, é um tom, ele tem uma ironia que é muito difícil de se ver e de se conseguir, é, talvez no cinema e ainda mais nesse momento em que você tem algo que ao mesmo tempo é um filme, talvez o Truffaut tenha conseguido as comédias românticas do Truffaut, digamos assim, a- as- a- com o Felipe Doinel, né, que faz o, a personagem, né, Felipe Doinel, acho que é esse, né, acho que esse é o primeiro nome dele, Antoine Antoine, do Anel, desculpa, o Jean-Pierre Léaud. e Jean-Pierre Léaud, isso. Acho que são os 5 filmes, eu não me lembro agora, mas tem essa 5 filmes, né? Eu acho que talvez o Truffaut tenha essa capacidade de também tirar algum tipo de relação amorosa, tipo, de desencontros amorosos, né? E só que La Bon Truffaut seria, talvez eu diria, algo muito pela palavra, né? Pelo diálogo, e ali você tem encontros e desencontros, você tem o silêncio. Mas, enfim, joguei aqui. Eu concordo que o Lost in Translation precisa te colocar ali no lugar de deslocamento, de perdido, de não conseguir decifrar aquilo. Então ela precisava de uma Tóquio que fosse literalmente a codificação de Tóquio, que fosse indecifrável para aqueles visitantes. E mais do que isso, né? Eu acho muito interessante que se você olhasse de longe esse filme teria tudo para ser muito errado, gente. Ele tinha tudo para ser muito errado. Ele é um casal, 30 anos de diferença, não que isso seja um problema, todo mundo pode namorar quem quiser, mas a história do cinema, onde coloca os homens e aonde coloca as mulheres, geralmente, reiteradamente, coloca homens mais velhos interessados em meninas mais jovens, muito novinhas, que são amadurecidas intelectualmente precocemente. Então, assim, vide toda a filmografia de Woody Allen, vide Fred Astaire e Audrey Hepburn, que para mim eu acho que é o pior casal que poderia se haver, e ainda assim os dois têm carisma, mas eu digo, existe mil coisas que poderiam trabalhar contra o filme. E outro fator, né? Para além da diferença de idade, que é mais pesada pelo peso do cinema como instituição, colocando homens mais velhos que legitimam poder estar com garotas novinhas. Que é a questão justamente do Lost in Translation. Poderia ser uma paródia do japonês, o que seria pior ainda. Mas sabe o que eu amo? Que toda vez que ele se embanana com a tradução, são os japoneses que estão rindo dele. São eles que estão rindo dele. Sempre tem alguém atrás rindo dele. O comercial, por exemplo, de TV, que sacaneia ele com 007. Ah, 007. Ele tá achando que, coitados, é só isso que eles sabem da nossa cultura. Não, seu tonto. É isso que eles estão te reduzindo. Porque é só isso que você vale. Você é um ator decadente num comercial de uísque. Você é o Roger Moore. Você não pode nem ser o Sean Connery. Então eles estão parodiando ele o tempo inteiro. E o que comprova a minha hipótese de que são eles que estão sob o domínio do humor é que sempre tem alguém atrás rindo. Sempre. E não escondem. No hospital, ele acha que ele está parodiando o velhinho, mas é o velhinho que está parodiando ele. E as mulheres atrás estão rindo dele.
que não está entendendo o velhinho. Então, o tempo inteiro o filme subverte isso. E o que eu acho interessante é que, se esse filme fosse dirigido por outra pessoa, vou propor essa hipótese. Se você, porque esse filme poderia ser um filme do Woody Allen. Esse filme, se fosse do Woody Allen, não seria o mesmo filme e eu acharia ele extremamente equivocado. Ele seria provavelmente mais verborrágico, ele teria o triplo de diálogos, talvez o quádruplo. Ele teria cenas completas, e como eu disse, esse é o filme talvez mais incompleto dela, é o que ela mais corta cenas pela metade. As cenas são todas cortadas pela metade. Não tem uma cena praticamente que chegue ao final da intenção daquela cena. Quase nenhuma. E, além disso, o Woody Allen teria filmado muito mais a cidade com esplendor do que o indivíduo perdido naquela cidade. Um indivíduo tão melancólico, solitário naquela cidade. O Woody Allen daria um ar mais romântico. E eu acho que justamente o que funciona nesse filme é esse filme ser totalmente antirromântico. Eu gosto do que a Dalila falou, que ele tem uma estrutura que parece comédia romântica, mas ele é totalmente antirromântico, ele é anticlimático, ele o personagem é rabugento, é ranzinza, ele é autoirônico, ele se ironiza o tempo inteiro, ele se autodeprecia o tempo inteiro. E isso eu acho que ela alcançou a epítome de um tipo de humor muito fino, que é a melancolia do humor, é um humor triste. E eu acho que ela corrobora isso, fazendo uma homenagem ao Buster Keaton, com justamente o Rímel. Eu acho que o Rímel ali, e que é a primeira vez que a Scarlett percebe ele, é com o Rímel. Ela até diz, a primeira vez que eu te vi, ele falou, não, a minha primeira vez que eu te vi foi no elevador. Só que ela não olhou para ele no elevador, é o ponto cego maravilhoso. Por isso, quando o João falou que esse filme não anda, eu acho que esse filme anda o tempo inteiro, nos olhares. Os planos estáticos estão parodiando para onde os personagens olham, que é uma coisa que o Ozu fazia muito. O Ozu ocultava para onde os personagens estavam olhando e a gente tinha que adivinhar o que essas personagens estavam olhando ou pensando. Então, a Scarlett não olha para ele no elevador, ela olha para a criança, que está entre ele e ela. Ela olha para a criança, não para ele. E olha para a mãe da criança. Ela não olha para ele. Ele acha que ela olha para ele. Ele diz: Você deu o maior sorriso. Então, oh, o sorriso não foi para você, foi para a criança e para a mãe dela. Ou seja, tem tantos desenganos nos olhares. O filme inteiro fala isso. E outra coisa, posso te dizer uma outra coisa que ela muito movimenta nesse filme? Inversão de eixo. Num plano, ela vai manter aquela cena inteira nesse eixo. Mas quando ela voltar para o bar, ela vai inverter o eixo. Ela não vai mais estar olhando de frente para trás, ela vai estar olhando de trás para frente. A mesma coisa no karaokê, quando eles estão no corredor, na famosa, tem mil cenas icônicas, épicas. Ele de roupão em cima da cama, ela consegue. Gente, eu acho que esse filme é uma das melhores adaptações do Hopper, dos quadros do vazio do Hopper, sabe? Nighthawk é totalmente os vazios do Hopper ali. E eu acho que ela consegue fazer isso sem nenhum momento parecer que está copiando os quadros dele ou que está fazendo um estereótipo dos quadros dele. Ela inova criando novos quadros com a ideia do Hopper. E eu acho que ela consegue fazer isso com quadro. Tem tanto frame inesquecível nesse filme. Ele de roupão sozinho em cima da cama com aquele aquela pantufa ridícula. Ela com aquela calcinha na cena inicial, que é mais uma vez uma subversão da perspectiva. Tem muito homem que olha para aquela cena achando, olha, o desejo e tudo mais. Mas na verdade, como a própria Coppola fala em entrevistas, é só uma mulher dentro do próprio quarto, que ela tá com o marido, mas o marido nunca está, e que ela está à vontade com ela mesma. Tanto que ela diz: vocês acham aquilo sexy? Aquela calcinha não é sexy, aquela calcinha é nada mais menos sexy que ela poderia ter imaginado. É uma calcinha que ela não é cavada, ela não, apesar dela ter transparência, ela tem borda larga, ela não é cavada. Então ela própria diz: é uma mulher à vontade consigo mesma. Porque se fosse um filme do Woody Allen, seria outro filme e seria muito errado esse filme. E se esse filme do Woody Allen seria muito errado. Não estou dizendo que filmes do Woody Allen em geral são errados. Há errados, mas há muito bons também. Se fosse o Wong Kar-wai, a gente veria pessoas fumando contra a parede, em becos escuros iluminados por parca-luz ou em corredores de luzes amarelas. Então, assim, em câmera lenta. Então, não é o Wong Kar-wai também. Então,
é ela. E o cinema dela é muito ela. Esses vazios em cena. Ela sabe filmar tempos mortos como ninguém. Enquanto que no Encontros e Desencontros, ela movimenta a potência no vazio. Quando ela mostra o corredor fora da sala do karaokê e ela tá com a famosa peruca rosa apoiada no ombro dele, a gente vê de lado, a gente vê a lateral e a gente vê naquele momento o quanto o corredor é estreito. O corredor é muito estreito. E ela vai lá e ela muda o eixo, ela torna ele perpendicular à cena anterior e ela filma eles de frente, num frame icônico do filme, num corredor mega estreito, que eu fico pensando como ela conseguiu colocar a câmera ali e ter o distanciamento com a lente para conseguir aquele plano, que é um plano médio, afastado, num espaço que não existe naquele corredor. Que eu acredito, inclusive, que ela tenha refeito aquela cena fora daquele corredor com aquela mesma parede, com aquele mesmo papel de parede num outro banco. Mas ainda assim ela dá a ilusão de que ela está presa naquele corredor e de que foi foda ela filmar aquela tomada. Aquela cena dos guarda-chuvas coloridos, ela é tão copiada. O que a gente fala de Tóquio e Japão, muito veio desse filme. Esse filme é eternamente copiado. Até Resident Evil 5 copiou esse filme. Os guarda-chuvas coloridos. Até a Jeans Ganzerla, no primeiro filme que ela dirige, Mulher Oceano, copiou esse filme. Referenciou, não digo copiou, perdão, porque eu também tenho uma questão própria da diferença entre cópia e referência. Cópia, eu acho que a pessoa usa a mesma coisa e traz a mesma solução para a mesma proposta que ela questiona. Referência, eu acho que é quando a pessoa traz, ela consegue inovar como uma outra resposta para uma mesma pergunta ou uma outra pergunta para uma mesma resposta, que é o que eu acho que o Tarantino faz muito. A gente encerra esse lindo encontro para termos muitos mais. Quem estiver nos ouvindo, faço questão também de dizer quais são os cineastas que vocês gostariam que a gente debatesse e a gente com certeza vai tentar abraçar nas próximas vezes. Então, muito obrigado a quem ficou até o final. Compartilhem, marquem a AEC, sigam os respectivos aqui no Instagram, em qualquer lugar que vocês queiram fazer pergunta, todo mundo corresponde, todo mundo é acessível. E um grande beijo e até a próxima, gente. Obrigado.